Louvado seja Deus, seja bem-vindo aqui. Você que nos assiste online, seja bem-vindo também. É uma bênção estar com você. Eu quero frisar que se você não ouviu a primeira mensagem dessa série, eu quero te pedir, por favor, que você assista. Por quê? Porque a primeira mensagem dessa série não é apenas a introdução, mas ela é o coração dessa série. Então, tudo que nós vamos falar nessa série tem como objetivo nos ajudar a viver aquela primeira mensagem, né? Aquela primeira mensagem foi muito emocional, né? Nós ficamos todos adorando aqui, chorando na presença de Deus, mas o importante não é se nós ficamos aqui adorando, chorando na presença de Deus. O importante é o que nós fizemos quando nos levantamos, quando nós paramos de chorar, quando nós voltamos para as nossas casas. O que nós fizemos, né? Então, na semana passada, nós falamos sobre 3 palavras que começavam com a letra D. A desobediência, né? Porque a desobediência é o pecado por trás de todos os outros pecados, né? Quando alguém, por exemplo, comete o pecado de prostituição, quando alguém comete o pecado de adultério, por exemplo, né? Antes da pessoa cometer o pecado de adultério, por que o pecado é pecado? Porque está escrito, não adulterarás. Então, ela desobedeceu a um mandamento, né? Satanás quer fazer a gente ficar desobedecendo. Você está entendendo? Então, na semana passada, nós vimos as estratégias que Satanás usou para levar Eva à desobediência, né? Agora, depois nós falamos da segunda palavra com D, que era a palavra decisão. Deixa eu te falar, não importa quão poderosa é uma mensagem, quão intensa é a presença de Deus em um culto, sabe? Quão profundamente você é tocado por Deus. O que faz a diferença é o que você decide a partir daquilo. Você está entendendo? Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. 9 desapareceram, só um voltou até Jesus e veio se prostrar e agradecer e cultuar. Aquele um foi o único que ouviu dizer, a tua fé te salvou, não é? Os outros receberam a cura e foram embora, mas não passou daquilo. Então você pode experimentar muito de Deus, mas se você não tomar uma decisão forte, então não vai valer de nada. Aí a terceira palavra com D da semana passada foi a palavra disciplina. Por quê? Porque depois de decidir, você vai ter que ter muita disciplina para manter a decisão. Você está entendendo? Manter a decisão. Muitas pessoas são ligadas à palavra motivação. Ela quer estar motivada para fazer as coisas. E é gostoso fazer quando a gente está motivado. Mas deixa eu te falar, a maioria das coisas que eu faço, eu não estou motivado para fazer. Se você for esperar motivação para fazer, você não vai fazer. É importante você ter disciplina. Eu gosto muito, semana passada nós falamos várias frases sobre disciplina, mas eu gosto demais dessa frase aqui, porque é bem simples de entender. Eu quero te ensinar para você falar, que é assim, ó, disciplina é fazer o que eu não quero para alcançar o que eu quero. Tá certo? Então vamos falar isso? Fala comigo. Disciplina é fazer o que eu não quero para alcançar o que eu quero. Não é assim? Então, nós precisamos ter disciplina. Então, semana passada, nós falamos muito isso. Hoje, eu quero trabalhar um pouquinho aqui com você sobre a mentalidade cristã. Fala isso comigo, mentalidade cristã. Existem muitas pessoas tentando viver um cristianismo sem nunca mudar a sua mente para uma mentalidade cristã. A mentalidade do mundo, a mentalidade que governa a vida das pessoas hoje, ela é totalmente egocêntrica, né? É eu primeiro, né? Primeiro eu, não é assim? Então, eu quero buscar aquilo que é bom para mim, né? Sim ou não? Então, eu trabalho para mim, compro para mim o que eu mais gosto, o que eu mais quero, né? É assim. Quando a gente vem para o reino de Deus, então não é eu primeiro, é Ele primeiro. Não é para mim primeiro, é para Ele primeiro.
Não é meu primeiro, é dele primeiro. Entendeu? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então existem pessoas que elas vêm para o contexto do reino de Deus, mas elas querem se manter no centro, elas querem se manter no primeiro lugar. Aí é terrível, porque elas nunca desfrutam realmente da vida de Deus. Você está entendendo? Eu quero que você desfrute da vida de Deus, sabe? É tão triste, eu lembro que quando a equipe do Randy Clark estava aqui, um dos pastores pregou falando assim, olha, tem gente que vai para o restaurante e conversa lá com aquele garçom no restaurante, pergunta o garçom sobre os pratos do restaurante, o garçom sabe tudo o que está escrito no cardápio. Ele sabe qual prato que é melhor, qual que vende mais e tal, mas muitas vezes você pergunta para o garçom assim, seja bem sincero, qual é o prato aqui que você mais gosta? Aí o garçom fala assim, não, na verdade eu nunca comi nenhum. Que triste, né? Saber o cardápio, mas nunca provar o prato. A vida cristã para muita gente está sendo assim. Eles ficam aprendendo coisas, sabendo coisas, mas nunca experimentam. Eu quero que você experimente a vida de Deus. Eu quero que você experimente o relacionamento com Deus. Eu quero que você experimente comunhão com Deus. Mas para isso é necessário migrar a sua mente, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo nos ensinou a nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que migrar a nossa mente para uma mente realmente cristã. E essa mente é uma mente onde Deus está em primeiro lugar. Onde nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Ele primeiro, não eu primeiro. Ele primeiro. Você está entendendo? A coisa mais maravilhosa que você pode experimentar na sua vida é ter um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento muito íntimo com Deus. Onde Deus te conta os segredos dele, onde Deus fala com você a estratégia certa para a sua casa, para a sua família, para você ser uma pessoa relevante no reino. É muito gostoso viver essa intimidade com Deus. Todos nós estamos crescendo, eu também estou crescendo nisso, aprendendo mais e mais. Mas é muito gostoso ter essa intimidade com Deus. Como seu pastor, o meu coração é dilatado para que você viva. Eu quero ver você experimentando esse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Agora, por que muita gente não experimenta essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus? Eu vou te falar uma frase muito forte e eu espero que essa frase te choque, tá bom? Porque é muito forte isso aqui. Mas eu quero que você transfira isso para o relacionamento com Deus. Preste atenção nessa frase. Intimidade sem compromisso é prostituição. E Deus não se prostitui. Então, muitas pessoas querem ter intimidade sem ter compromisso. Entendeu? E intimidade sem compromisso é prostituição. E Deus não se prostitui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então existem pessoas que elas falam, eu queria tanto ter intimidade com Deus, ter um relacionamento profundo com Deus, mas elas nunca assumem compromisso. Você está entendendo? Se você quer intimidade, você tem que estar disposto a pagar o preço do compromisso. É assim desde o princípio. Gênesis 2:24 diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, antes de se unir à mulher, deixa pai e mãe. Porque sem deixar pai e mãe é bom, né? Você só vai lá, une com a mulher e volta e fica com o pai e mãe paga as contas e você só quer intimidade, mas não quer compromisso, né? As moças aí que estão me ouvindo pela internet, alguém quer intimidade com você? Você faz assim para ele, põe um desse na minha mão, paga minhas contas. Porque intimidade sem compromisso é prostituição. Entendeu? Agora, nós temos que saber, Deus
não se prostitui. Amém? Agora, Deus quer ter intimidade profunda com você. E Ele nos dá na Bíblia segredos para essa intimidade. Por exemplo, eu amo o Salmo 25, 14. Vamos ler esse salmo em voz alta comigo, por favor? Vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que Ele está falando? Você quer ter intimidade comigo? Tenha temor. Temor de Deus. O que é o temor? O temor é aquela parte boa do medo que te protege, porque tem o medo ruim e tem o temor. O que é o medo ruim? É aquele medo que te paralisa, que você fala, ai meu Deus, eu não vou sair de casa porque tem muito ladrão, eu vou ser assaltado, aí nunca sai de casa, a pessoa fica paralisada. Esse é um medo ruim, O temor é aquele lado bom do medo. Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro, para não ser atropelado. Não é assim? Esse temor te protege. Você está entendendo? Então, o temor do Senhor, todos nós devemos temer o Senhor. Nosso Deus é temível. Entendeu? Nós temos que temer o Senhor. O que é temer o Senhor? Você sai da sua casa de manhã e você está pensando assim, apareceu essa oportunidade para mim. Muito bem, nessa oportunidade, seu pensamento principal não vai ser se você vai ter muito lucro ou pouco lucro. Se você vai ser muito beneficiado ou pouco beneficiado. Porque você teme a Deus, o seu pensamento vai ser, isso agrada a Deus ou não agrada a Deus? Você está me entendendo? A pessoa que teme a Deus, ela está interessada em fazer o que agrada a Deus e em nunca fazer o que desagrada a Deus. Isso aqui desagrada a Deus. Mesmo que eu tenha lucro, que eu seja beneficiado, que eu tenha muita vantagem, eu não vou fazer porque desagrada a Deus. Essa é uma pessoa que teme a Deus. Para essa pessoa, Deus está falando. Para essa pessoa, a intimidade de Deus está reservada para ela. Você é assim? Então você vai ser íntimo com Deus. Você é uma pessoa que vai fazer o que agrada a Deus, então Deus vai ser íntimo com você. Porque, querido, adoração é maravilhoso, não é verdade? É maravilhoso, adoração é maravilhoso. Por exemplo, a nossa música pode ser adoração. Quando a gente está aqui, não está apenas cantando, mas a gente está adorando a Deus, é maravilhoso. Mas também é maravilhoso quando a gente está no nosso dia a dia, fora do prédio da igreja, e a gente deixa de fazer uma coisa porque não agrada a Deus. É uma adoração que sobe. Entendeu? É uma adoração que sobe a Deus. Deus fica falando com os anjos. Está vendo meu filho lá? Olha ele aí. Você está entendendo? Olha o meu filho aí, como ele está, como ele me honra. Olha esse meu filho, como ele faz o que me agrada. Entendeu? Aí pode ter certeza, o Espírito Santo vai ficar te contando segredos. Porque a intimidade está reservada para essas pessoas. Você está comigo? Você está entendendo? Então, eu quero muito, como seu pastor, porque eu te amo, eu quero ver você vivendo uma vida, sabe, de acordo com a palavra de Deus, para ter grandes recompensas no reino de Deus. Eu quero que você seja uma pessoa íntima com Deus. Eu quero que você ouça Deus. Eu quero que você seja amigão de Deus. Então, hoje eu quero falar com você aqui, estudar um pouquinho, a gente vai aprender junto sobre a mentalidade de uma pessoa temente, tá certo? Porque uma pessoa temente a Deus vai ser uma pessoa íntima com Deus, entendeu? E ser amigo de Deus é bom demais, é ou não é verdade? Você ser chamado amigo de Deus. Então nós vamos estudar um pouco dessa mentalidade de uma pessoa temente em um único texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Então, 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 24. Então, leia comigo, por favor, em voz alta esse texto. Vamos ler? Que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Exatamente. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos falar essa frase que está grifada para você aí? Correi
de tal maneira que o alcanceis. Veja bem, a caminhada cristã, ela é muitas vezes comparada na Bíblia com uma corrida, né? Então, nós devemos correr a carreira, não é assim? Correr a carreira, até quando? Até completar, até o fim. Tá certo, querido? Então, como a Bíblia diz, né? Desembaraçando-nos, né? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Deixa eu te explicar. Muitas pessoas, erroneamente, têm visto o evangelho mais ou menos assim, ó. O evangelho é um grande bote, tipo um barco, sabe aqueles botes salva-vida? O evangelho é um grande bote salva-vida que a gente entra, aí deita e ele nos leva para a vida eterna. Não sei se isso é por causa da cultura do brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Mas não tem na Bíblia essa figura, querido. Onde no evangelho você vai deitar num bote e esse bote vai te levar para a eternidade. Não é um bote. É uma corrida. É uma corrida. E esse versículo nos manda correr. Fala comigo, correr. Fala de novo, correr. Correr. Não é deitar e esperar. Não é sentar e esperar. Não é andar devagar. Não é dar um trotezinho. É correr. Correr a carreira. As pessoas estão correndo em suas vidas pessoais. Porque o eu continua no centro. Então, elas estão correndo em suas vidas, desgastando, dando toda a sua energia para os seus projetos pessoais. Eu gosto de uma expressão que a gente fala lá em Minas, que é caixão não tem gaveta. Você não leva nada daqui. Nada. Então, por isso que Jesus fez essa diferença entre o tesouro que você acumula aqui e o tesouro que você acumula lá no reino. Porque o tesouro daqui, ladrão rouba, né? O ferrugem e a traça corrói. Por isso Jesus falou, não ajunta tesouro aqui, ajunta tesouro lá, onde o ladrão não rouba. A traça e a ferrugem não corrói. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o problema é que as pessoas, elas ainda continuam no centro. Então, elas ainda continuam correndo de um lado para o outro para acumular para si. Mas no reino, elas estão deitadas eternamente em berço esplêndido. A Bíblia nos orienta o contrário. Corra no reino. 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 Porque se não correr, ele nos dá uma ideia aí. Ele está falando. Você não sabe que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? O que ele está falando? Mesmo se você correr, não significa que leva o prêmio. Agora, ele não está falando de atletismo. Ele está falando, nós vamos continuar lendo o texto, ele está falando da corrida do reino, da corrida da nossa vida. Ele está falando, não corra para não levar o prêmio, você não vai gostar do resultado. Corra de tal maneira que o alcanceis. Você está entendendo? O que faz as pessoas correrem pouco ou muito? É porque elas entendem ou não entendem a recompensa. Eu quero te falar, a recompensa é grande, vale a pena correr. Eu não estou gastando a minha vida à toa, não. Eu sei por que eu estou gastando a minha vida. O Senhor deixou bem claro, se eu der um copo d'água desse para um dos discípulos dele, eu não vou ficar sem recompensa. Se eu der um copo de suco, a recompensa é maior. Se eu der um prato de comida, a recompensa é maior. E se eu der o evangelho? E se eu der o evangelho? E se eu levar salvação às pessoas? E se eu correr a corrida do reino para salvar o perdido? Nós temos que entender, há uma corrida para correr. Apóstolo Paulo continua desenvolvendo essa ideia então. Verso 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Lê esse final comigo em voz bem alta. Nós, porém,
a incorruptível. Quando o texto diz todo atleta em tudo se domina, essa expressão se domina é a mesma palavra do domínio próprio. Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito tem aquelas 9 qualidades, né, ou 9 vitaminas, ou 9 características que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando ele diz em tudo se domina, repita isso comigo. Em tudo se domina. Quando ele diz isso, essa expressão se domina é a mesma expressão do domínio próprio, do fruto do Espírito. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você fale, pastor, eu não me domino. Se você não se domina, é porque você ainda não está usando do benefício que o Espírito Santo já te deu. Se você nasceu de novo pela fé, recebeu o Espírito Santo, o fruto do Espírito te garante domínio próprio. Muitas pessoas pensam no domínio próprio só como aquele tipo de controle onde você não reage a ofensas. Então, tipo, uma pessoa te ofendeu, aí você fala, não, eu tenho domínio próprio, eu não vou estressar. Mas não é só isso que é domínio próprio. Domingo passado, eu saí do culto e fui para o restaurante com uma turma aqui da igreja e 2 dias depois ia ser aniversário do Gabriel, marido da Ravena. Aí o pessoal fez uma surpresa para ele lá no restaurante, né? E levaram uma torta de chocolate linda. Linda, linda, linda. Não era um bolo, era uma torta mesmo. E aquela torta era um pouco congelada, né? A torta é um pouco dura, porque ela é bem fria. E aí, quando a Ravena, a esposa do Gabriel, foi partir, estava dura demais. Eu falei, deixa que eu vou partir para você. Aí eu comecei a partir a torta, linda, as camadas bem certinhas lá dentro. Aí eu fui partindo, e aquele cheiro de chocolate delicioso, e aquela torta maravilhosa. Aí tinha uma pessoa perto de mim e falou assim, pastor, o senhor nunca come doce? Nunca. Eu falei, nunca. Mas nunca, nunca. Eu falei, nunca. Aí depois uma outra pessoa falou comigo assim, pastor, o senhor não vai comer nem um pedacinho? Eu falei, não, eu nunca como. Aí ela falou, mas é muita tentação. Né? Aí depois uma pessoa perguntou assim, pastor, como que o senhor consegue? O senhor está cortando a torta, está servindo para os outros? Como que o senhor consegue? Aí eu falei com aquela pessoa assim, eu tenho domínio próprio. Mas eu não falei eu tenho domínio próprio como alguém arrogante que está assim, sabe? Sendo arrogante, falando, eu tenho domínio próprio. Não, querido. Todos nós que nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo, como fruto do Espírito, todos nós temos domínio próprio. A gente só tem que usar. Aprender a usar. Então, todo atleta em tudo se domina. Às vezes você fala assim, pastor, eu não dou mais testemunho de Jesus, eu queria falar, mas eu não falo porque eu sou muito tímido. Pare de falar isso a seu respeito. Não fale isso a seu respeito. Deixa eu te explicar. Falar com outra pessoa sobre qualquer assunto que você tenha que convencê-la é um desafio. Tá certo? É um desafio. Mas você tem domínio próprio. Não é você que serve as suas emoções que te servem. Você está entendendo? Então você que se domina. Eu também, muitas vezes, eu estou em algum lugar que é público, eu quero evangelizar, né? Aí na hora que eu vou falar com a pessoa, meu coração acelera, minha mão fica suando, minha boca fica seca. Porque às vezes eu não conheço aquela pessoa. E você está entendendo? Eu vou falar com a pessoa pela primeira vez, eu não sei se ela acha que eu vou roubar o rim dela. Não é assim? Às vezes eu estou viajando, eu estou no avião, tem uma pessoa do meu lado, eu falo, e agora? Vou passar 2 horas, 3 horas com essa pessoa do meu lado, eu tenho que pegar para ela. Uma pessoa passar 3 horas comigo não ouviu o evangelho? Não é verdade? Mas como é que começa? Senhor, aí primeiro eu fico lá orando, eu oro em línguas, eu oro, eu falo, Senhor, né? Por quê? Porque às vezes a nossa carne, a nossa vontade quer nos impedir de fazer as coisas. Mas a gente se domina. Domínio próprio é isso. Todo atleta em tudo se domina. Eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, queridos, nós nos dominamos por algo que vale muito mais a pena. Uma coroa que não se corrompe, ela é eterna. O Senhor tem recompensa para o seu povo. Você está entendendo? Então a gente tem esse benefício
do domínio próprio dado pelo Espírito Santo, e nós temos que usar por causa da coroa incorruptível que todos nós queremos. Quem quer? Então, nós temos que alcançar. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que alcançar a coroa. Para alcançar a coroa, a gente tem que ter domínio próprio. Você está entendendo? Uma pessoa que você olha para ela, o corpo dela é todo atlético, todo malhado, todo forte. Você nunca vai chegar para uma pessoa dessa e perguntar para ela assim, quanto tempo você faz academia? A resposta nunca vai ser uma semana. A resposta nunca vai ser, tem um mês que eu faço academia. Nunca. Se a pessoa for bem forte mesmo, ela vai falar faz 5 anos, faz 10 anos. Entendeu? Porque deixa eu te explicar, levantar 200 quilos por 5 dias não vai te dar esse resultado. Mas levantar 5 quilos por 200 dias vai te dar muito mais resultado. As pessoas não valorizam muitas vezes o pequeno. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém foi bem-sucedido por causa de uma única coisa grande que fez. O bem-sucedido foi bem-sucedido por causa das pequenas coisas que fez com constância. Entendeu? Pequenas coisas, todo dia. Um dia depois do outro. Você está entendendo? Pastor, eu não gosto muito de ler, eu leio 3 páginas, já não aguento mais olhar para o livro. Tudo bem, só leia as 3 páginas então. Não, pastor, mas 3 páginas é muito pouco. Pois é, mas se você ler 3 páginas todo dia, no final do ano você leu mais do que 1000 páginas. Você está entendendo? A constância de fazer todo dia um pouco, todo dia um pouco. Eu posso citar, queridos, tantos textos bíblicos decorados, Sabe como é que é isso? Decora um versículo, decora um versículo por dia. Um só. Final do ano você vai ter 365 versículos da Bíblia decorados. Você está entendendo? A gente tem que ter essa responsabilidade de ter esse domínio próprio, para você conseguir completar a sua carreira. A mentalidade de quem teme a Deus nunca vai permitir você viver relaxadamente fazendo só o que deseja. Quem faz só o que deseja é escravo. Entendeu? Escravo das emoções, escravo dos sentimentos. Nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ter um objetivo e tem que ter disciplina para alcançar aquele objetivo. Mas para ter a disciplina, você tem que ter um alvo. Você nunca vai ter disciplina por causa de nada. Por que eu vou ter disciplina? Lembra o que eu falei? Disciplina é fazer o que eu não quero para alcançar o que eu quero. Você está entendendo? Veja bem, se a academia fizesse mal para a saúde, deixasse as pessoas mais feias, ninguém estava lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas porque as pessoas descobrem, isso faz bem para a saúde, isso me deixa mais bonito, isso me faz viver mais, isso é muito benefício para o meu coração, para a minha saúde, tarará. Aí as pessoas vão. Por quê? Porque elas gostam de ir para a academia? Muitos odeiam. Eu detesto. Mas eu faço exercício todo dia. Por quê? Porque eu estou vendo o benefício. Eu quero ter saúde. A Bíblia me diz que eu posso viver até 120. Eu quero viver até 120. Tem muito trabalho para fazer na terra. Eu quero viver muito. Você está entendendo? Então eu tenho um objetivo para chegar lá. Você tem que conseguir, querido, enxergar a recompensa eterna do reino. Nós somos pessoas eternas. Nós vamos viver eternamente. No céu ou no inferno, mas vamos. A vida não acaba quando esse corpo para. Depois que esse corpo parar, a vida continua. Aonde? Aí você decide. Mas o apóstolo Paulo está falando, corra de tal maneira que você alcance. Aí ele continua falando no versículo 26, assim corro também eu. Fala comigo bem alto, não sem metas. Eu quero te fazer uma pergunta, você tem metas? Talvez um tanto de gente respondeu, tem, pastor, no meu trabalho eu quero isso, na minha profissão, na minha vida profissional eu quero aquilo, na minha vida financeira eu quero. Eu não estou falando disso com todo amor e carinho, todo respeito, parabéns se você já tem essas metas, mas eu estou falando da mentalidade de um cristão, da mentalidade de um temente ao Senhor. Então eu estou falando, você tem metas espirituais?
Você tem metas do que você quer fazer com a sua vida para Deus? Você sabe como você quer que a sua vida seja usada para a glória de Deus? Eu não sou louco, querido, eu não estou aqui gastando a minha vida à toa, não. Todos esses homens de Deus que têm gastado sua vida, que têm morrido pela causa do Evangelho, será que eles são tudo doidos? Obviamente não. Nós estamos olhando para uma coroa incorruptível. Nós queremos o prêmio da soberana vocação. Você tem que ter metas na sua vida espirituais, desde metas pequenas. Deixa eu explicar meta pequena. Por exemplo, você pode ter uma meta esse ano, por exemplo, de ler a Bíblia toda. É uma meta espiritual pequena. Pastor, o que eu faço agora para ler a Bíblia toda? Nós estamos no mês de maio, né? Bem no início do mês de maio. Essa é a primeira semana de maio, não é assim? Então, ainda temos aí 7 meses pela frente. Leia 5 capítulos da Bíblia por dia, que você termina a Bíblia até o final do ano. Pastor, como é que lê 5 capítulos por dia? 2 de manhã, 1 na hora do almoço, 2 de noite. Bem simples. 10 minutos de manhã, 5 na hora do almoço, 10 minutos à noite. Não mata ninguém. Ah, pastor, mas é tão pouquinho. É pouquinho. Mas no final do ano você vai ter lido a Bíblia todinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Meta simples. Pastor, eu queria conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Querido, tem 6 cursos aqui tão maravilhosos para você fazer. Entendeu? Vai fazer classe da nova criatura, família cristã. Família cristã é um curso maravilhoso, um curso extenso, maravilhoso. Vai te ensinar como ser filho, como ser pai, como ser mãe, como ser marido, como ser esposa. Você está entendendo? Vai te ensinar, vai fazer. Vida devocional, um curso maravilhoso para te ensinar o dia a dia, de como se relacionar com Deus, de como viver para Deus no dia a dia. Vai fazer. Autoridade espiritual, submissão, outro curso maravilhoso, vai fazer. Mas você tem que colocar suas metas e ter domínio próprio para você alcançá-las. Então volta o versículo anterior para mim, por favor, para nós lermos juntos. Assim corro também eu, não sem metas. Aí ele fala, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então essa pergunta para você, qual é a sua meta espiritual? Quem aqui realmente gostaria de ser tremendamente usado por Deus? Fica com a mão levantada, por favor. Você quer que Deus use a sua vida? Você quer? Deixa eu te explicar. Não tem, pode baixar sua mão, não tem outro caminho. Você tem que ter relacionamento com Deus. E você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não tiver essas duas coisas, não tem como Deus te usar nessa terra. Entendeu? Aí você quer ser grandemente usado por Deus, mas se não conhece a palavra, como que Deus te usa? Entendeu? O Espírito Santo, querido, ele vai nos lembrar todas as palavras do Senhor. Mas nós temos que ter essa palavra lá dentro. E ter muito relacionamento com ele. Amém? Agora, o apóstolo Paulo fala, não como desferindo golpes no ar. Se ele não dava golpes no ar, ele dava golpes aonde? Sabe aonde? Próximo versículo ele responde, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Hoje eu estava lendo esse texto da minha casa, meu filho falou comigo assim, não pai, esse versículo dá um desânimo. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, pai, vou esmurrar o meu corpo e reduzir meu corpo à escravidão? Por quê? Deixa eu te explicar. O corpo se tornou o Deus de muita gente. O eu, sabe, a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, se tornou o Deus de muita gente. Isso é terrível. E Paulo está falando, eu não sou o meu Deus. Meu corpo não é o meu Deus. O meu corpo está a serviço do meu Deus. Então, se o meu corpo quer fazer, bem. Se o meu corpo não quer fazer, eu o obrigo a fazer. Porque o meu corpo está aqui para me servir, não eu para servir o meu corpo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Paulo está falando uma coisa que é importante para nós sabermos, gente. Nós não podemos ficar presos às vontades do nosso eu. Ao que nós queremos fazer, ao que nós não queremos fazer. Isso é muito importante. Então, Paulo está falando, eu não dou golpes no ar, eu não esmurro o ar, não. Eu esmurro o meu corpo. O meu corpo. Aí ele fala isso aqui que é muito
complicado até para a minha cabeça entender quando Paulo fala assim, ó, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que eu estou falando que isso é um pouco complicado da minha cabeça? Porque pensar no apóstolo Paulo, não é? Um dos homens mais cultos do Novo Testamento, um dos homens mais profundos do Novo Testamento, ele afirma que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Pensar num homem como o apóstolo Paulo sendo desqualificado é um negócio impressionante. Desqualificado para quê, querido? Ele está falando aí de uma única coisa: de ganhar a corrida e alcançar a coroa. Você está entendendo? Então ele está falando que ele não quer pregar a outros e ele mesmo ser desqualificado. Então fala comigo, por favor, em voz alta assim: eu tenho que tomar cuidado para não ser desqualificado, porque o que me qualifica não é o que eu falo, é o que eu vivo. É isso que Paulo está falando. Tendo falado, né, tendo pregado a muitos, não vem eu mesmo ser desqualificado, porque você não é qualificado pelo que fala, você é qualificado pelo que vive. Então Paulo, ele definiu para nós assim, ó, assim luto, esmurro o meu corpo. Fala isso comigo: assim luto, esmurro o meu corpo. Esse é um chamado do Evangelho. Esmurrar o nosso corpo. Jesus, ele falou assim, ó, se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Que coisa extravagante, né? Se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. O que Jesus está querendo criar ali, será? Um monte de seguidores que só tem um olho e uma mão? O que ele está querendo nos mostrar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer me vender seu olho por 5 mil? Pago à vista. Quer 5 mil no seu olho? Quer 10 mil na sua mão direita? Não? Mãozinha cara, hein? Quer 50 mil na sua mão direita? Não? Não quer? 50 mil dinheiro demais, gente. Quer não 50 mil na sua mão direita? Mãozinha cara, né? O que Jesus está tentando nos mostrar? É o valor da santidade. A santidade vale mais. A santidade vale mais. Porque nem seu olho, nem sua mão vai te levar a ver a Deus. Mas a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade te leva lá. E o Senhor está falando: a sua santidade vale mais do que a sua mão, vale mais do que o seu olho. Sua santidade é valiosa, guarda a sua santidade. Agora você nunca vai conseguir andar em santidade sem esmurrar sua carne. Vai ter que esmurrar a carne. Enquanto você não está cortando a mão, o olho, vai cortando o celular. Porque a santidade não tem preço. E nós vamos ter que esmurrar o corpo, querido. Nós vamos ter que matar a carne. E nós vamos ter que ter disciplina de fazer isso dia após dia, por toda a nossa vida. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o poder de fazer pequenas coisas todos os dias. Pequenas coisas todos os dias. Se você estabelecer metas de fazer pequenas coisas todos os dias, sabe, todos os dias, e você vai esmurrar o seu corpo nisso, e não interessa como você está sentindo, você faz. Sentindo bem, você faz. Sentindo mal, você faz. Sentindo cansado, você faz. Sentindo doente, você faz. Você faz. Você vai ficar impressionado com o resultado que isso vai ter a longo prazo. Você vai ficar impressionado. Eu ia colocar uma história para te contar aqui sobre o poder de fazer pequenas coisas, mas eu falei, não, essa história aqui é muito gigantesca, porque o resultado foi muito gigantesco, é grande demais. Eu quero uma coisa mais simples. E aí eu me lembrei da história de um homem que é simples demais, do jeitinho que eu queria, porque eu quero te falar uma coisa simples, para você entender. Existe um homem chamado Hélio da Silva. Eu sei da história dele porque eu morei em São Paulo, né? Até julho do ano passado eu estava morando em São Paulo, e eu morei lá na zona leste de São Paulo. E o Hélio da Silva é um cara que mora lá na zona leste de São Paulo.
E lá, bem perto da casa dele, passava um rio, passa ainda um rio, muito poluído. E aquele lugar ali na beira do rio, né, tinha tipo uma pistazinha assim de caminhada perto do rio, mas imundo, tudo imundo. Lá está um lugar totalmente, sabe, deixado, abandonado, e cada vez mais imundo aquele lugar. E um dia ele tomou uma decisão e falou assim, eu vou mudar esse lugar. E ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou plantar árvores aqui. Aí ele foi num lugar, comprou 200 mudas de árvore. E ele plantou as 200 mudas de árvore lá. Ficou todo feliz, foi trabalhar. 15 dias depois ele voltou para ver como estavam as árvores. Elas não estavam mais lá. Eles tinham arrancado tudo. Ele falou, que isso? Eu plantei 200 mudas de árvore. Eles arrancaram todas. Pois tá certo, agora eu vou plantar 400. Aí ele plantou 400. Aí ele sempre arrancava. As pessoas arrancavam umas, arrancavam outras. Mas ele começou a repor. Arrancou aqui, ele ia lá e repunha. Arrancou ali, ele ia lá e repunha. E ele colocou uma meta para ele de todo dia plantar árvores. E ele falou, agora eu sou um plantador de árvores. Todo dia eu vou plantar. Quando eu puder, eu planto 2, planto 3. Se tiver mais tempo, eu planto 10. Eu vou plantar árvores. Ele começou a fazer isso em 1993. Certo? 1993. Ele, hoje, já plantou mais do que 40 mil árvores. É árvore demais, não é não? 40 mil árvores. Deixa eu te explicar. A meta dele, ele falou, a minha meta é chegar a 50 mil árvores. Agora, deixa eu te explicar. De 93 para hoje, são 30 anos, 30. Sabe o que aconteceu? Aquele lugar abandonado, eu morava lá. Aquele lugar abandonado se tornou um parque da cidade. O lugar ficou tão bonito, tem 3 quilômetros de extensão a área que ele plantou essas 40 mil árvores. Se você pôr no YouTube aí, Hélio da Silva, plantador de árvores, você vai achar ele lá. O lugar ficou lindo. Aí a prefeitura viu que o lugar ficou lindo. Aí as pessoas pararam de jogar lixo no lugar. Aí as pessoas começaram a fazer caminhada lá. Aí a prefeitura veio e fez a calçada mais bonita. A prefeitura colocou aquelas máquinas de fazer exercício físico lá naquele lugar e plantou grama. E aí o lugar hoje é um parque lindo, público, na rua, no meio da rua. Se você olha, a impressão que dá é que alguém pegou uma floresta e colocou lá no meio de São Paulo. Essa é a impressão. Mas ninguém colocou uma floresta lá. Um homem plantou uma árvore todo dia, por 30 anos. E a floresta está lá. Você tem que saber quantas coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida se você decidir não parar de fazer as pequenas coisas todo dia. Eu vou acordar, eu vou ter um tempo de oração todo dia. Eu vou ler a palavra do Senhor todo dia. Eu vou pregar para alguém. Se você for pouco intenso, você pode falar assim, vai ser uma pessoa só. Todo dia, todo dia. Para uma pessoa só, todo dia. Se você é um pouquinho mais intenso, para 2 pessoas, todo dia. Aí você que define a intensidade. Né? Eu vou pregar para 3 pessoas, todo dia. Sabe o que vai acontecer? De repente, terá uma floresta ao seu redor. Das coisas que você fez todo dia, a longo prazo. Quando eu for bem velho, bem velhinho, a minha esposa vai estar contando o testemunho. E ela vai estar falando, o meu marido me amou todo dia. Os meus filhos vão estar falando, o papai me amou todo dia. É importante você ter a consciência
do que você deve fazer todo dia por causa do Senhor. Você vai deixar de ter lucro em algumas áreas da sua vida por temor ao Senhor. Porque você quer fazer o que é certo, o que é honesto, o que é bíblico. Algumas situações você vai escolher ganhar menos para agradar mais ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque quando você decidir fazer isso todo dia, decisões pequenas, esse aplicativo aqui não faz bem para a minha vida com Deus, não agrada a Deus, está deletado. Todo dia, dia a dia, a sua adoração subindo, isso vai fazer uma enorme diferença. Por quê? Porque quando você andar no temor do Senhor, com essa mentalidade cristã de um homem temente a Deus, quando você decidir correr a carreira do reino, quando você decidir que você não vai correr para esse mundo, você vai correr para o reino de Deus, você vai fazer o que é importante no reino de Deus. Daqui uns dias nós vamos começar uma série aqui para ensinar a igreja, para a igreja entender, querido, você é um missionário onde você está. Você entra em lugares que os pastores dessa igreja não entram, mas você entra. Você é um missionário lá, você é um homem de Deus lá. Você, muitas vezes, é a única esperança de salvação do povo que lida com você lá. Não tem mais ninguém lá, é você. Você está entendendo? Mas você vai ficar impressionado com aquilo que você vai ver de resultado quando você decidir abrir mão, sacrificar, esmurrar o seu corpo, ter disciplina para viver todo dia. Deus vai nos abençoar muito, 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 muito. Mas a bênção não é o foco, Ele que é o foco. O Evangelho, querido, é um chamado para abrir mão da nossa vida, para receber a vida dEle. É um chamado para sairmos do centro e colocar Ele no centro. Entendeu? Não é eu no centro, é Ele no centro. É mais Ele, menos eu. Que Ele cresça e eu diminua. Ele é Deus, eu sou servo. Você está entendendo? Mas a recompensa é eterna. É eterna. Como um pastor que te ama, quer ver você viver o melhor de Deus. Eu quero encorajar você a abraçar o Evangelho como ele é. A renunciar o que for preciso, a abrir mão do que for preciso, a sacrificar o que for preciso, por causa dele e dele somente. Eu quero te pedir para ficar de pé e nós vamos ler de novo o texto do Salmo 25, verso 14. E eu quero pedir que a gente leia esse texto em voz alta, 3 vezes assim, 3 vezes, uma atrás da outra, o texto do Salmo 25, verso 14. Você que está nos assistindo online, você pode fazer isso aí também onde você está. Então vamos falar, esse texto está aí na sua tela. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Vamos de novo? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. De novo? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade sem compromisso é prostituição. Deus não se prostitui. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer ser amigo de Deus? Você está pronto para se comprometer? Você quer ser um amigo de Deus? Eu não sei se eu estou enganado, eu acho que o povo desse lado de cá não está querendo ser muito amigo de Deus. Vamos perguntar, você quer ser um amigo de Deus? Você está pronto para se comprometer? Isso é muito importante, porque é assim. Não queira vir aqui para ter um momento de êxtase espiritual e aí sair por aquelas portas lá e aí viver de qualquer jeito. Não, querido. O lugar de viver o Evangelho é lá. Aqui a gente vem para celebrar tudo que Deus está fazendo lá. Amém?